Agora no Vivo Litoral, algo assustador. Mas assim, algo assustador, mas que pode ser também um passeio turístico, quem sabe? Algo assustador, mas para quem gosta de coisas diferentes, pode ser algo para você encaixar na sua rotina, por que não? Nós estamos recebendo aqui na Rádio Bandeirantes o meu amigo Thiago de Souza. O Thiago, ele é advogado, compositor, poeta, e agora tá com um projeto que se chama O Que Te Assombra. É isso aí. O Que Te Assombra é o projeto de Thiago de Souza, que na semana passada ele e uma galera, centenas de pessoas, estiveram em Santos. Então, Thiago, eu vou deixar para você contar. Bom dia, bem-vindo aqui ao Vivo Litoral. O Que Te Assombra é o seu projeto e o que você estava fazendo em Santos na semana passada. Bom, Santos, primeiro, Fepô, obrigado pelo papo. Tô com saudade de conversar com você, Bom cara. Você demais. tá cheio de novos desafios a gente fica muito feliz por suas conquistas, mas também, inevitavelmente, essas conquistas te distanciam um pouco do convívio com os mortais, né? Ah, que nada. Então, eu fico muito feliz de te ver brilhando, você sabe, irmão. Obrigado. E eu estava em Santos por muitas razões. Santos, eu tenho uma memória afetiva muito grande, tenho parte da minha família de lá, meu pai é de Santos, e eu fui visitar junto com o pessoal do Serviço Funerário de Santos, né? A gente organizou uma visita monitorada no cemitério mais antigo em atividade em Santos, que é o cemitério do Paquetá, o cemitério de 1854, né? A fundação foi no dia 30 de novembro, e que guarda muitas histórias do povo santista e até de pessoas que são notórias, ou são notórios protagonistas da história do Brasil. E foi muito legal. Claro que tem um pouquinho da mística do cemitério, tem Um uma história muito pouquinho? famosa de Santos. A mística é legal, o cemitério ele tem isso, né? Engraçado que eu já te levei para desfilar no carnaval É. e é muito interessante, porque agora eu migro um pouco mais para os assuntos de cemitério e é interessante como, por mais que pareçam muito antagônicos, né, esses universos, eles são muito parecidos, né? Afinal de contas, a gente tem no cemitério alegoria, a gente tem biografia, que na verdade são os enredos, a gente tem muitas passagens históricas. Então, o cemitério, assim como o carnaval, também é um grande promotor de cultura, de um exercício de reencontro com o senso de pertencimento, que você sabe, você também trabalhou com esporte. Hoje é mais fácil na minha cidade, Campinas, você encontrar um moleque que torce para o Barcelona do que um que torce para a Ponte Preta. Então, É. o senso de pertencimento nosso está muito distante do convívio das pessoas, do cotidiano da população. Então, essa visita ao cemitério do Paquetá foi muito legal para isso, para a gente exercitar esse reencontro. E foi muito legal, realmente foi muito legal. É, porque o Thiago, pra quem não sabe, o Thiago, ele é compositor da Dragões da Real, compositor também da Mangueira no Rio, não é? Também da Mangueira você também participou de composições de sambas, Fui finalista já na finalista lá Mangueira. na Mangueira no Rio de Janeiro, e agora com esse projeto aí de cemitério. E confesso, viu, Thiago, eu posso falar, tem essa liberdade, na hora que eu vi que você tava com esse projeto novo, o que te assombra, eu falei, pô, tem maluco pra tudo. Você não ficou com um pouquinho desse Tem. sentimento de, pô, eu tô fazendo um negócio aqui que é meio esquisito? Ou não? Tem gente que se interessa por essa parte cultural também em cemitérios? Super, na verdade, foi uma angústia pessoal, né? A gente viveu a pandemia e a morte se Sim. apresentando às nossas vidas, às nossas casas de maneira muito crua, né? Muito abrupta. E aí eu acabei achando no projeto uma maneira de até digerir não apenas a morte, que é algo que aflige imediatamente as famílias, né, as pessoas mais próximas, mas sobretudo o esquecimento que ela traz também. Então, talvez o efeito secundário da morte mais perverso nem seja a morte física, porque essa virá para nós, para as pessoas que a gente ama, mais cedo ou mais tarde a gente sabe que ela vai vir. Mas o esquecimento é um tipo de consequência que a gente pode lutar contra. E os cemitérios são grandes guardiões dessas memórias. Então, visitar o cemitério é muito interessante. Assim, o cemitério do Paquetá, ele consegue exibir para a população várias qualidades, várias vocações da cidade de Santos, né? Então a gente tem a Renata Agondi, que não é uma mulher muito conhecida das novas gerações, mas foi uma grande nadadora que morreu numa tentativa de travessia do Canal da Mancha. A gente tem Vicente de Carvalho, que muita gente imagina
que é apenas um distrito do Guarujá, porque, claro, as pessoas não têm obrigação de saber, mas o Vicente de Carvalho, ele foi uma pessoa muito importante para a nossa academia, ele foi ocupante, o segundo ocupante da cadeira 29 da Academia Brasileira de Letras, e graças à atuação política e acadêmica do Vicente de Carvalho, que foram fundadas duas das mais importantes universidades do país, a Poli, que é a Faculdade de Engenharia hoje da USP, e a Exalc, que era a Escola Superior Agrícola, que virou Escola Superior Agrícola, Exalc, Alc é Luiz de Queiroz, acho. Exalc, Luiz de Queiroz, Escola Superior de Então, quer dizer, você tem isso logo na entrada. Aí você tem ainda Benedito Calixto, que é um dos pintores de referência da pintura nacional. A gente tem jogadores de futebol, a gente tem lendas, a gente tem a história do Fantasma do Paquetá, que é uma história super legal. Até, Enfim, tudo até ia isso. te O Mário, perguntar Mário isso. Covas, Não, eu até ia te perguntar Pode isso, falar. viu, Thiago? Porque, assim, quando já tem várias cidades, por exemplo, cito aqui Buenos Aires, né? Que entre o roteiro até da própria cidade, um roteiro turístico, vai conhecer o Obelisco, vai conhecer a Casa Rosada, tem o passeio também no cemitério de Buenos Aires, Da porque é uma Recoleta. arquitetura bonita, você vai ter lá o Gardel, enfim, você consegue fazer várias visitas ali importantes. E esse projeto que você está trazendo aqui para o nosso país, e você esteve semana passada em Santos, destaca algumas personalidades. E eu ia justamente perguntar sobre isso. Não tem alguma história também que você coloca nesse roteiro de algo sobrenatural, de fantasma? Porque acho que quando a pessoa pensa em cemitério, ou é para visitar um parente, ou é para fazer o seu momento de oração, momento de fé, ou a pessoa pensa logo na sequência de algo mal assombrado, alguma coisa esquisita nesse sentido. Você também conta algum tipo de história como essa? Conto, sempre que o cemitério tem uma história, eu conto. Eu não sou autor das histórias, ao Sim. contrário. Eu trago luz a elas para colocar elas num contexto diferente do que as pessoas imaginam. Porque essas histórias, elas também têm um valor patrimonial imaterial muito grande. Quem fala isso não sou eu, é a Unesco. Então, os contos, as lendas, as experiências humanas que se traduzem em histórias sobrenaturais ou lendas, como queiram, né? Elas são também é, uma parte importante desse contexto geral que a gente falou um pouquinho. Falei de biografia, falei de conjunto escultórico, o Paquetá também é uma referência em arte tumular. Falamos de passagens históricas de santos, por exemplo, o milagreiro de cemitério que está no Paquetá, o João Gomensoro Vandencook, era um herói da Guerra do Paraguai. Ele foi um protagonista da passagem de Humaitá, uma guerra, para quem não lembra, uma guerra da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, Uhum. contra o Paraguai. E aí, claro, aqui eu não vou fazer nenhum julgamento sobre isso. Muita gente fala que foi uma baita sacanagem com o Paraguai, mas enfim, é uma batalha e esse cara acabou virando um milagreiro de cemitério. Martins Fontes também virou um milagreiro de cemitério. Milagreiro de cemitério é diferente de santo popular. Milagreiro de cemitério tem um reconhecimento da divindade e, inevitavelmente, a gente tem um contato com algo sobrenatural. Afinal de contas, fé é o sobrenatural. Fé é aquilo que você não explica, aquilo que você só sente. Não existe razão na fé. Existe na fé apenas a crença, e apenas ou tudo isso, né? Que é muito grande. Mas tem uma história muito legal do cemitério do Paquetá, que é do fantasma do Paquetá, ou da fantasma do Paquetá. E ela consiste no seguinte: uma senhora chamada Maria, não vou falar o sobrenome dela, porque é uma família ainda de Santos, ela Uhum. era uma beata, ela era uma mulher muito religiosa e acabou se envolvendo afetivamente com um clérigo, com uma figura da igreja importante, e acabou engravidando. E essa mulher passou um calvário durante a gravidez, claro, todo mundo julgando ela, todo mundo dizendo que ela desviou o padre, quando na verdade era o inverso disso, né? E ela tem essa criança e o bebê morre, infelizmente, e ela não tem nem direito a absorver esse luto. Então ela não conseguia ir em paz ao cemitério de dia porque sofria novamente todos os julgamentos, dizendo que aquilo que ela estava passando era um tipo de punição por ela ter desviado, enfim. E aí o que ela começa a fazer? Estrategicamente, para ser menos assediada, ela começa a ir durante as madrugadas ao cemitério, cemitério já fechado, com os portões fechados, e ela fica fazendo suas lamúrias, fica rezando na porta do cemitério. E aí as pessoas começam a ver toda noite uma figura coberta
por um manto, um tipo de gorro, né, tentando não ser identificada, e começam a dizer que é um fantasma ali. E a confusão foi tão grande que em julho do ano de 1900, a polícia foi informada, e tantas eram as ocorrências sobre o tal do fantasma do Paquetá, que a polícia armou um tipo de tocaia para pegar, para prender o fantasma. E claro, o fantasma não apareceu esse dia, Sim. teve uma confusão imensa com os populares e um monte de gente vai preso por causa da briga que deu. Mas, do ponto de vista sobrenatural, dizem que depois que a Maria morre, né, essa moça que ia lá, as visagens desse fantasma continuaram até hoje. Então, Meu Deus. a fantasma do Paquetá continua aparecendo no Paquetá, e é uma história que para mim é tão importante como a biografia dessas personalidades da cidade. Ainda no cemitério do Paquetá, uma figura emblemática, inclusive da Rede Bandeirantes, Bolinha está sepultado no Paquetá. O Mário Covas, Sim. avô e neto, estão sepultados no Paquetá. Quer dizer, a gente tem um contato com pessoas que foram notórias. Eu não gosto de falar que foram pessoas importantes, porque a gente resume a ideia de importância à pessoa famosa, à pessoa rica, à pessoa de Ou ao família, cargo dela, né? No quatro caso, pessoas. governador. Importante o mundo é lá. Todo mundo que está no cemitério do Paquetá, todo mundo que está no cemitério Areia Branca, todo mundo que está no cemitério do Saboá, em todos os cemitérios, todo mundo lá é importante para alguém, para suas famílias. Mas são pessoas que tiveram notoriedade em suas vidas. Ô, Tiago, mas alguém durante esse passeio, esse trajeto, você já viu alguém ou de repente se emocionar ou passar mal? Porque acho que são tantas histórias e você agora trazendo tanta riqueza de detalhe, porque eu acho que imagino que mexe muito com a fé das pessoas quando faz um passeio como esse. Às vezes a pessoa também se sente mal ou relembra alguma coisa e se emociona? Emocionar já vi várias vezes. A gente viveu, inclusive, novamente a Band sempre na nossa vida. A gente, em uma ocasião, teve um momento muito legal no Cemitério da Consolação, quando eu estava contando a história do Luiz Gama, né? Rapidamente, uma biografia do Luiz Gama, que é o patrono da abolição, né? Foi um dos maiores o maior abolicionista do Brasil, um gênio. E eu estava contando um pouco a biografia dele, e o Taíde estava cobrindo para o Melhor da Noite. Sim. E aí o Taíde falou, posso falar? Eu falei, pô, pelo amor de Deus, né, Taíde? E aí ele contou da experiência dele, porque ele mora no Brás, e ele contou muito oportuno, aliás, a participação dele, porque ele contou do cortejo fúnebre do Luiz Gama. E isso foi uma coisa que emocionou todo mundo, porque Luiz Gama, quando falece, e no ano de 1882, o cortejo fúnebre dele foi seguido por muitas pessoas. 4.000 pessoas seguiram o cortejo, numa São Paulo que tinha 40 mil habitantes, quer dizer, 10% da cidade de São Paulo seguiu o Impressionante. cortejo do Luiz Gama. E sobre passar mal, também numa ocasião, numa cobertura, também esse dia foi muito agoniante, porque foi numa cobertura também, inclusive, acho que foi esse mesmo dia até do Taíde, uma moça teve uma hipoglicemia, Ô, louco. não foi exatamente uma emoção pelo tema, mas ela não tinha tomado café, não tinha almoçado, foi caminhar à noite com a gente, e a caminhada é grande, a gente anda no cemitério aí, sei lá, uns 3 quilômetros, né? Em subida e descida, enfim, espera muito tempo em pé, porque eu conto as histórias. E bem na hora do link ao vivo, Fê, porra, Nossa. foi entrar, foi essa, pum, eu vejo a mulher, esse pessoal segurou, deram um chocolate para ela, ela voltou, Aí não, reanimou. não foi nenhuma ação de uma entidade espiritual, nada disso, Imagina. foi falta de açúcar mesmo no sangue. Pô, tá no cemitério, a pessoa passa mal, fala, vixe, agora Na hora, complicou. não, é Todo mundo sai impressionante, né? correndo, Não, é pô. engraçado, baixa o santo, sei lá o que aconteceu. Pô, Mas foi essa, impressionante. não teve nada de. Mas as emoções a gente sempre ficam à flor da pele, porque eu tento transformar tudo numa experiência leve. Mas claro, a gente está num espaço de morte e Claro. a gente pode ver a morte apenas de uma maneira triste, né, do vazio físico. E o que a gente tenta fazer nessas experiências é mostrar que a vida acaba, mas a existência acabar. E onde a gente vence de forma consensual. Estou falando que eu não estou falando da experiência que cada um tem, que a gente respeita todas e todo mundo é super bem-vindo no rolê.
a gente vence a morte a partir da memória. Enquanto a gente lembrando, enquanto a gente estiver cuidando desse espaço para as pessoas visitarem seus entes queridos, lembrarem de seus afetos, de suas experiências, exercitar a saudade de um jeito de quem já partiu, essa pessoa continua com a gente, né? A ideia da a gente tá, né, domingo de Páscoa aí, a ideia da ressurreição, para mim, é um pouco isso, né? O Filho do Homem, o Filho do Todo-Poderoso, ressuscita no coração das pessoas cada vez que a gente lembra das pessoas, e isso dá para a gente transferir também para todo mundo que já partiu, e ao instante que a gente tem uma memória gostosa sobre essa pessoa vive de novo na gente, vive dentro dos nossos corações. Então, no final, é um pouco isso mesmo. Ah, eu imagino como deve ser emocionante. E você, quando coloca, né, nessa temática aí de estar à noite no cemitério, a primeira reação é, poxa, o que fazer à noite no cemitério? Mas aí quando você entende o contexto, que acho que vai da fé, vai de quem mergulha na história, de quem gosta também da cultura, e o seu trabalho de fé com você mesmo, né? Quantas vezes você já passou pela morte, quando alguém passa pela morte, tem um parente que já morreu, tem sempre aquele que fala assim, pô, vamos pensar aqui nas coisas boas, aquela piada ou algum momento de memória afetiva muito boa. E eu acho que esse é o sentimento desse passeio todo. Thiago de Souza, idealizador do projeto O Que Te Assombra, e você viu que é o Que Te Assombra é o marketing do Thiagão, como sempre, muito criativo, mas tem muito mais do que isso por trás desse O Que Te Assombra. Thiago, só pra gente finalizar, como é que as pessoas conseguem seguir, acompanhar vocês e, eventualmente, participar de algum passeio em alguma cidade que vocês irão conduzir, hein? Nós estamos no @o que te assombra em todas as redes sociais, né? YouTube, Instagram, enfim, tudo que tem aí hoje à disposição. Tem alguns especiais inclusive um sobre Santos, não apenas sobre Santos, eu estudo muito milagreiro de cemitério. Eu tenho no Spotify um especial sobre o cemitério de São Vicente, de Cubatão e da cidade de Santos, num episódio só, lá no Spotify, no nosso canal. E em todos os outros, né? No YouTube também, enfim, o que te assombra, inclusive as agendas das nossas visitas também a nossa agenda fica disponível lá no nosso Instagram. Bacana, parabéns. Thiago de Souza, ó, então você fica aí com a dica, se quiser acompanhar e seguir no Instagram e também no Spotify, O Que Te Assombra. O Thiago de Souza é o idealizador desse projeto, sempre muito criativo, e com essa narração, você acompanhou aí, a narração gostosa mesmo de ouvir, de você mergulhar mesmo nessa história. Thiagão, bom domingo, fica com Deus, um abraço e até a próxima. Pra gente, Fê, um beijão, boa Páscoa, tudo de bom, meu irmão, e brilhe muito mesmo. Eu ia falar brilha muito no Corinthians, mas como você Opa! não é corintiano, Não, o quê? Pelo amor de Deus. Nem fala, nossa fase também tá naquelas, viu? Pelo amor de Deus, viu? eu torço pro Ponte Preta, Fê, então eu não Nossa, posso então nem fazer esquece. piada com isso. Então Eu só esquece. desejo coisas boas. Porra, aí pelo amor de Um Deus, abraço. aí torcendo pra Ponte Preta também, É aí muito o passeio triste, é né? duro, aí o passeio é dureza mesmo. É duro. Aí é o que te assombra mesmo, né? O Aí o que te fantasma do assombra. rebaixamento. Tem um monte de assombrações aí que a gente tem que enfrentar. Boa, valeu, Tiagão, obrigado pela participação mais uma vez Beijo, aqui meu no irmão. Viva o Litoral. Um beijo, um abraço pra você e pra todo mundo. Você fica com essa dica e participe aqui também, viu? O que te assombra? Mande aqui a sua mensagem. Você teria coragem de visitar um cemitério à noite? Mas com esse contexto aí que o Thiago contou, com histórias mesmo, uma conexão que você vai ter com você mesmo, eu tenho certeza disso, que você vai gostar. Muito obrigado, valeu ao Thiago também. O que te assombra? Mande sua mensagem, participe com a gente também. Nós vamos para um intervalo comercial e voltamos já já